Bom, a gente está entrando no vídeo 45, que eu prometi a vocês que ia fazer um período para falar da mulher. É interessante que eu fiz uma postagem na rede sobre a questão do DIU que está sendo retirado. O que as mulheres mais falam é: graças a Deus, eu não aguentava mais aquela dor, aquilo é um inferno. O DIU não, a mamografia. Então, quer dizer, era uma coisa da Idade Média. Só quem é um homem que não sabe. Agora, vocês imaginam apertar o saco de vocês? É mais ou menos parecidinho. Sobretudo se você tiver... Eu ainda por cima vi gente que tinha toda a mamadença. Então, quando a criatura acabava de apertar tudo, ainda ia parar numa outra sonografia de mama. Olha, isso tudo é um absurdo, tá? Graças a Deus vai acabar. Esta parte absurda, nossa, vai acabar. Tem mulher até que fala: será que é verdade mesmo? Tem mais de 300 e tantas pessoas comentando essa postagem na rede. Bom, eu queria esclarecer que, primeiro, o tal hormônio maravilhoso que vira vocês homens, assim, executivos, até agora eu só vi dado em forma de DIU. É um DIU fantástico que dura uma quantidade de anos e depois você tem que ir ao ginecologista porque expirou o prazo do funcionamento da máquina masculina em você e você tem que trocar. Às vezes elas duplicam o tal do DIU, às vezes chega a hora de que quando vai duplicar, vem pra cá. Então eu já peguei de tudo. Dá efeitos do tipo assim: o seu ciclo, que eu começo a falar, você vai ter que controlar esse teu ciclo. Tem gente que começa a ter ciclo de 17 em 17 dias, 16 em 16 dias, tem gente que começa a querer se suicidar, tem gente que começa a ter uma depressão horrorosa, tem gente que sente efeitos colaterais físicos horríveis, tipo tonteiras, etc, 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 além do mal-estar todo de ter ficado fora do seu lugar de mulher. Bom, outra coisa que eu falei no vídeo passado é que as mulheres, quando elas estão, já tem pesquisa sobre isso, elas são muitas, então nos mesmos espaços, tipo conventos, colégios de freira, até empresas mesmo, elas menstruam todas juntas, na mesma época. É uma espécie de, sei lá, coisa mitológica quase. Eu, quando era mocinha, por causa dos recursos humanos, trabalhei numa empresa que hoje tem 1.380 lojas. Mas antigamente eram 50 lojas enormes no Brasil inteiro que, na verdade, funcionavam como shoppings. Você entrava naquela loja de manhã, você podia tomar o seu café da manhã, fazer compra, almoçar, enfim, era um negócio que era super rentável. Mas o proprietário, quando comprou, resolveu desfazer e transformar em lojas de vendas de coisas mais simples, tipo eletrodoméstico, cueca, plástico, e não tem mais a organização que aquela loja tinha. Cada loja dessas 50 tinha por volta de quase 1.000 funcionários, porque tinha os fixos e tinha os que entravam no Natal, tinha os rotativos, tinha um porque estava de licença, porque eu tomei conta de 4 unidades dessa loja, além de ter colaborado para a avaliação de 2 unidades de outras lojas. Nesse período, eu convivi com... não existia a palavra TPM, tá? Eu convivi com os efeitos da TPM. Tem gente que come como louca, tem gente que deprime, que não consegue sair. Eu tinha que conseguir licença para essas pessoas. Tem gente que fica muito ansiosa, e assim por diante. Tem gente que fica muito agressiva. Então eu tinha que administrar, às vezes eram quase 1.000. Entre homens e mulheres, eu tinha 10% de homens numa loja, o resto era tudo mulher. Os homens ficavam na parte de recebimento e o começo do estoque, porque a parte toda de estoque era feita por mulheres. Eles pegavam o recebimento e jogavam para o estoque. E o resto, e tinha faxineiros. O resto era tudo mulher. Quando eu cheguei na primeira loja para trabalhar, o médico era um cardiologista que lia jornal o dia inteiro. E se alguém chegasse lá passando mal, ele dava um papel para a pessoa arrancar o dente. Mas por que arrancar o dente? Aí ela era no dentista da tal local, eu trabalhava numa cidade aqui da região. O meu trecho era amplo,
podia trabalhar até em cidade vizinha. Eu trabalhei em 2 cidades vizinhas, pegando 2 unidades numa delas e uma unidade na outra. Trabalhei aqui no Rio também, muito bem. E o camarada dava arrancar dentes. Aí, como eu tinha poder de demiti, botei uma ginecologista. A ginecologista arranjou pílula. A ginecologista me ajudou a instruir as meninas, porque naquela época, isso aí é anos 70, né? 70, final de 70. Como é que tomava pílula? Porque elas achavam que tomando uma vez só, elas não engravidavam, tinha que tomar todo dia. A ginecologista arranjou meias elásticas americanas naquela época para varizes de grávidas. A ginecologista era da melhor qualidade. Quer dizer, então, acabou o mal-estar da loja. E quando você cuida dos seus recursos humanos, a renda sobe absurdamente. Aí me transferiram para uma outra cidade onde eu peguei 2 unidades. Aí quando eu consegui me livrar daquilo, me transferiram para uma maior ainda, que tinha um contingente já fixo de 980 funcionários. Então ele podia chegar até 1.300, 1.400 pessoas. Bom, era barra pesada. Mas eu sabia o detalhe de cada uma. Não existia a palavra TPM, e TPM tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Não existia nada disso. Não existia nada disso, tá? Aliás, não é tipo B, não tem. Tipo A, tipo C, tipo D, e faltava uma que eu esqueci a letra. Então, isso também já melhorou, já avançou no estudo, na endocrinoginecologia, né? A ginecologia endócrina também já avançou. De qualquer maneira, eu tinha que lidar com aquele dia a dia do rame-rame das meninas. E elas menstruavam todas juntas. Então, eu pegava uma loja toda, entendeu? A cada lua vinha isso. E o Papa hoje postou um negócio que eu repostei, falando de crimes que estão acontecendo, que são sempre em função de dinheiro sujo. E eu achei bom repostar, sabe? Porque a gente tem que pensar nisso. O dinheiro tem que ser limpo, o RH tem que ser limpo, tratar das pessoas tem que ser uma coisa limpa. Não se deve desperdiçar recursos humanos. Não se deve fazer certas coisas. Mas é que aí se eu ganhar, eu ganho não sei o quê. Não, você ganha, mas você perde. O que aconteceu é que eu trazia um enorme lucro para cada loja. Por quê? Porque as meninas trabalhavam, umas ajudando as outras. Eu acabei com aquelas galinhas que se bicavam, aquilo acabou. E em compensação eu passava o dia inteiro lá dentro, tomando conta. Eu dava o treinamento, depois eu descia para dentro da loja e trabalhava. Bom, trabalhava tomando conta deles. Eu vou ler mais um pouquinho para vocês. Eles dizem assim: em muitas tradições antigas, o tempo da lua é considerado um tempo sagrado da mulher. Um tempo sagrado da mulher, durante o qual ela é honrada como sendo a mãe da energia criativa. Por quê? Porque tudo nasce dela, né? Durante este ciclo, ela deve liberar-se das energias antigas, porque quando desce o sangue, desce uma opção de coisa que estava junto daquele mês todo. A mulher, quando ela é mais sensível, ela percebe isso. Como se eu tomasse um banho de chuva. Muda o hormônio, muda tudo. Durante esse ciclo, ela deve liberar-se das energias antigas que seu corpo vinha carregando e preparar-se para a religação com a fertilidade da Mãe Terra, da qual será portadora durante a próxima lua ou o próximo mês. Isso aí não é só fazer filho, não. É toda a alquimia que só a mulher sabe fazer. Seja na cozinha, na costura, seja na costura social, seja na garantia da tribo, entre aspas, da própria vida em família, tudo isso. Nossos ancestrais sabiam o quanto era importante permitir que cada mulher pudesse se aprofundar em seu espaço sagrado,
durante esse momento de religação, pois as mulheres eram as portadoras da abundância e da fertilidade. E realmente, numa empresa, as mulheres dão um lucro desgraçado, né? Mesmo nos dias de hoje. Então, agora eu tô me referindo a esses índios que usam pele, inclusive, eles moram no frio. Mas, na verdade, isso se aplica aos nossos dias. As mulheres eram as mães. Mãe, não precisa ser a mãe que tem filho, não. Eu, quando cuidava de uma loja inteira, eu fazia um papel materno ali. Eu cuidava, eu garantia que a criação, a coisa se procriasse ali. Mãe, eu, por exemplo, tá dando aqui para vocês um ensinamento que eu tenho, eu ganhei e não custa nada compartilhar, é cuidar. Por exemplo, receber os escritos de vocês e ir alterando meu conteúdo, que é o que eu tive que fazer agora, cheguei até a ter que citar o papo. Davam continuidade à tribo, tendo filhos aí, pode ser filhos, nos dias de hoje, pode ser filhos, que você faz, filhos até no sentido do Asclépio, né? O Asclépio, a escola de Asclépio, tinha os filhos, né? Tanto é que no juramento aparece isso. Os filhos são os novos médicos que surgem, são nós, velhos dos recursos humanos, fazemos os novos dos recursos humanos. Nós, os velhos advogados, fazemos os novos advogados, assim por diante. Traziam fertilidade às lavouras graças à sua conexão com a Mãe Terra. É muito comum o relato da mulher cuidando da planta, né? Ela, quando cuida da planta, ela tem uma relação muito diferente da do homem quando cuida da planta. Da planta da casa dela, ela cuida com uma noção de trazer a energia de dentro da casa. O homem é aquela coisa mais organizada. E abrigavam os sonhos da nação, a nação com letra maiúscula, em seus ventres, até que esses sonhos se tornassem realidade. Durante a sua lua, quer dizer, esse período do recolhimento, elas eram estéreis e não podiam conceber. Este era, portanto, o seu período de descanso. A mulher tem que ter um tempo de descanso. Quando eu era menina, estagiei numa empresa de grande porte, bem grande. Ela continua enorme. Cada vez ela cresce mais. E nós éramos mulheres chefiadas por um único homem. Esse homem ficava no terceiro andar da casa porque a seleção, né, e o recrutamento ficavam afastados das fábricas, que era para não chegar o camarada e querer consumir os produtos das fábricas. Então ficava numa casa. Como nós éramos todas mulheres e tínhamos que dar conta de 400 requisições por mês, quer dizer, a gente tinha que empregar 400 pessoas ali dentro por mês, era uma empresa com 15 mil funcionários, eles deixavam. Na quinta-feira à tarde, nós não trabalhávamos. Aquele momento era o momento em que a gente falava da gente, da vida sexual, da vida com os filhos, quem tinha filhos, da vida dos namorados, da vida do dia a dia, das vidas das casas, quem foi de colégio interno, as coisas que viveu. E o gerente ficava mudo e calado. Aí um dia puseram um homem lá para ver se a gente não calava a boca. A gente converteu o homem. No final, ele já dava palpite, ele já estava assimilado, ele passou a fazer parte do grupo, aprendeu muito com a gente. Até hoje somos amigos desse homem. A empresa, todo mundo saiu quando ela foi vendida para um grande conglomerado, mas a gente se dá um aqui, outro ali. Esse homem continua nosso amigo. A gente converteu o homem, porque a gente não ia parar de dizer que a gente precisava daquele momento. E era quinta-feira à tarde, ali nós não fazíamos seleção, nós não olhávamos currículos, nós não fazíamos um laudo, era um horário nosso. E o gerente, muito esperto lá em cima, não se metia. A gente tem que ter um momento do descanso, tá? Tem que ter um momento que é nosso. Vocês mesmo, no meu divã, eu vou encaminhando vocês. Tem um momento que vocês não têm que ver criança, marido, nada disso. É um momento de vocês, com vocês. Vocês têm que ter um momento com vocês. Eu hoje ia falar da história da mulher, só se conta uma a uma.
do porquê que o Lacan diz a mulher não existe, por que ele fala a relação sexual não existe, era a minha ideia da continuidade por aí. Mas acontece que diante das perguntas, eu aí achei melhor fazer as correções que eu fiz. E depois, numa outra ocasião, né, no vídeo 46, eu sigo. Eu estou no 45, tá bom? Um beijo, um bom dia de trabalho para vocês, que já é de tarde. Vou dar continuidade ao meu trabalho aqui também. Tchau, tchau.